Olá pessoal, eu me chamo César e hoje nós teremos uma aula sobre regência verbal e regência nominal. Porém, antes de entrarmos nesses dois conceitos, vamos analisar duas palavras. As palavras em questão, sozinhas numa frase, não possuem um sentido completo. Mas como assim? Vamos então a elas. Temos a primeira palavra, que é o verbo comer, e a segunda palavra, que é o substantivo necessidade. Por que elas não têm um sentido completo? Porque sozinhas numa frase, a gente sente falta de algum complemento, de alguma coisa que vem depois dessas palavras. Então a gente acaba se perguntando, comer o quê? O que eu vou comer? Tenho necessidade de quê? Entendem? Nesse ponto, a gente vê que essas palavras sozinhas não conseguem ter um sentido inteiro, completo. Portanto, aqui a gente começa a falar de regência verbal e nominal. Vejam que a primeira palavra, como eu acabei de dizer, se trata de um verbo e a segunda se trata de um substantivo. Logo, regência verbal acontece quando é um verbo que precisa de um complemento para que ele tenha o sentido inteiro, enquanto que regência nominal é quando um nome, significa substantivo ou adjetivo, também precisa de um complemento para que o sentido seja completado de forma definitiva. Vamos começar falando sobre a regência nominal, que, como acabamos de dizer, ela acontece com substantivos, que são palavras como necessidade, sede, preocupação e medo, e com adjetivos, que são palavras como responsável, pronto, apreensivo e relutante. As duas são consideradas nomes e, portanto, fazem parte da regência nominal. Percebam que as palavras apresentadas, tanto na seção de substantivo quanto de adjetivo, não possuem isoladamente um sentido completo. Portanto, a gente acaba se perguntando necessidade de quê, sede de quê, preocupação sobre o quê, medo de quê, e sobre adjetivos, responsável pelo quê, pronto para quê, apreensivo sobre o quê, relutante sobre o quê. Então, nesse ponto, a gente precisa colocar os complementos. Vamos então a alguns exemplos de regência nominal. O primeiro exemplo, ela tinha necessidade de atenção. Segundo exemplo, nós tínhamos medo de perder o jogo. Terceiro exemplo, sou responsável pelo que faço. Quarto exemplo, ela está pronta para a viagem. Percebam que a gente tem uma marcação em algumas palavras. A gente tem então o termo regente, uma preposição e o termo regido. Termo regente nada mais é do que os substantivos e os adjetivos, cujo sentido não é completo e, portanto, carecem de um complemento. O termo regido é justamente o complemento do termo regente. E a preposição é o que une os dois, e ela é completamente indispensável no caso da regência nominal. Para vocês fazerem o teste do quão importante é a preposição, é só vocês pronunciarem as mesmas 4 frases mais uma vez, sem as preposições, ou seja, sem as palavrinhas marcadas em vermelho, certo? Então aqui a gente tem como é que funciona a regência nominal. Bom, vamos então passar para a regência verbal, mas antes, uma coisa importante, o uso da preposição, que é justamente aquelas palavras vermelhas que vimos nos exemplos anteriores. Na regência nominal, como acabamos de dizer, ela é indispensável, então regência nominal vai sempre usar preposição. E quanto à regência verbal? Bom, nesse caso, a resposta é sim e também não. Isso acontece porque na regência verbal, quem manda, obviamente, são os verbos. Logo, a gente precisa prestar atenção em qual tipo de verbo, com qual tipo de verbo a gente está lidando, para a gente saber se a preposição será ou não será necessária. Logo, há 2 tipos de verbos que a gente precisa levar em conta. O primeiro são os verbos transitivos diretos.
eles são diretos porque eles se conectam com o complemento, que é chamado de objeto direto, de uma forma completamente direta. O verbo está colado com o complemento e não tem nada entre eles. Já os verbos transitivos indiretos se conectam ao complemento de forma indireta. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento, que é chamado de objeto indireto, existe uma preposição. Logo, o tipo número 1, verbos transitivos diretos, não usam preposição. Já o número 2, usam preposição. Vamos a alguns exemplos. Então vejam, nos verbos transitivos diretos, temos os 3 exemplos. Ela comeu uma fatia de bolo. O verbo comeu e o complemento fatia de bolo. Segundo exemplo, eu vi um ótimo filme. O verbo vi e o complemento ótimo filme. E o número 3, ele me contou tudo sobre astronomia. O verbo contou e o complemento tudo sobre astronomia. Vejam que o verbo está se conectando ao complemento, que é chamado de objeto direto, de uma forma completamente direta. O verbo está colado no complemento. Não tem nada entre eles, como a gente acabou de ver na explicação anterior. Por outro lado, vejam que nos verbos transitivos indiretos, a cena muda de figura. Vamos ver então as 3 frases. Ela pensou em vir à festa. Nós não vamos à praia. Eu morava na Bélgica. Percebam que os verbos pensou, vamos e morava estão conectados aos complementos chamados de objeto indireto por meio de uma preposição. Tem uma preposição entre esses verbos. Ela é necessária para que esses verbos funcionem adequadamente. E mais uma vez, para vocês fazerem o teste da importância da preposição, é só vocês retirarem, pronunciarem as frases sem a preposição e vocês vão ver que a frase não vai funcionar da maneira adequada. Ok, pessoal? Então é isso. Sobre os verbos, a gente só precisa tomar esse cuidado de sempre se perguntar se se tratam de verbos transitivos diretos. Nesse caso, a gente vai precisar de um complemento, mas não vai ser necessária a preposição. E se são verbos transitivos indiretos. E no caso, a preposição vai ser indispensável. Bom, essa foi a aula de hoje sobre regência verbal e nominal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E é isso, até a próxima e bons estudos!